E o Corinthians jogou bem, venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte e ficou perto da final da Copa do Brasil e de pelo menos 33 milhões de reais. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa matemática e fala também sobre Hugo Souza e a especulação de que o goleiro do Corinthians interessa ao Milan. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada. Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu os direitos de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos dois torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Para falar sobre o Corinthians, que ficou bem perto da final da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, diante de um Mineirão de 59 mil pessoas, Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0. Jogando melhor do que o adversário durante a maior parte do tempo, o gol foi marcado por Memphis Depay ainda no primeiro tempo. Memphis, que chegou a seu terceiro gol nesse novo ano de contrato, na temporada de 2025, com a camisa alvinegra, 48 jogos, 11 gols e 10 assistências. Você deve estar lembrando que no começo do vídeo eu contei que o Corinthians com essa vitória ficou perto de pelo menos 33 milhões de reais. É que os times que forem à final da Copa do Brasil asseguram no mínimo esses 33 milhões de reais, prêmio pago pela CBF ao vice-campeão. Já o vencedor da Copa do Brasil tem direito a 77 milhões de reais, além da taça e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Corinthians na partida de volta, no próximo domingo, 6 da tarde, na Neoquímica Arena, joga por um empate ou por qualquer vitória. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Vale a lembrança de que a campanha do Corinthians na Copa do Brasil desse ano beira a perfeição. 7 jogos, 7 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Para completar, é legal contar também que o Corinthians se tornou o primeiro time na história da Copa do Brasil a ficar 8 jogos seguidos sem levar gols. São 7 jogos na edição desse ano e o último jogo da edição passada contra o Flamengo. Por sua vez, o Cruzeiro não conseguiu jogar bem, mesmo diante de um Mineirão com um ótimo público. Importante registrar que 17 dias atrás, esse mesmo Cruzeiro havia amassado o Corinthians no Mineirão, aplicando 3-0. Time titular do Cruzeiro que não perdia desde 27 de setembro, na oportunidade 2-0 para o Vasco. Para completar, como o Cruzeiro só passa a final da Copa do Brasil com vitória na Neoquímica Arena, é importante lembrar que nos últimos 8 jogos como visitante, o Cruzeiro venceu apenas uma vez. Uma vitória, 5 empates e 2 derrotas. Você acha que o Corinthians já está na final da Copa do Brasil? Se não, qual percentual você dá para o Corinthians e para o Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Preciso te atualizar agora sobre a possibilidade de Pedro Raul continuar vinculado ao Corinthians, mas emprestado a outro clube em 2026. O Internacional entrou em contato com o departamento de futebol do Corinthians para buscar mais informações sobre Pedro Raul, centroavante que esteve emprestado nessa temporada ao Ceará. Antes mesmo do rebaixamento do Vovô para a segunda divisão, já estava definido pelo Ceará que não tinha como manter o Pedro Raul para a próxima temporada. Isso porque o Corinthians não aceitaria um novo empréstimo e pagar 25 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador era algo fora dos planos do Ceará. O Corinthians pretende negociar o Pedro Raul, mas se não existirem propostas, a intenção do Internacional pode avançar. O Colorado quer repetir o modelo do Ceará, empréstimo de 1 ano,
Sem aquisição de direitos econômicos nem pagamento pelo empréstimo, o Internacional assumiria apenas 50% dos salários. O Pedro Raul ganha quase R$800 mil por mês, ou seja, Corinthians e Internacional dividiriam essa conta de 800 mil, ficando 400 mil para cada. Temporada do Pedro Raul de 51 jogos, 18 gols e 2 assistências. Seu melhor momento foi no Campeonato Brasileiro, onde conseguiu marcar 11 gols em 34 jogos. Que nota você dá para a passagem do Pedro Raul pelo Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Que história é essa que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Milan? Na manhã dessa quarta-feira, a Sky Sport da Itália afirmou que o Milan tem intenção de contratá-lo, desde que não consiga renovar o contrato com o atual titular, o Maignan, que tem vínculo apenas até 30 de junho. Então essa seria a condição, negócio que poderia gerar na casa dos 12 milhões de euros. Entrei em contato com o Corinthians, que assegura não ter proposta, embora o Timão já saiba que o Hugo Souza vem sendo monitorado por um clube da Inglaterra e outro clube da Itália. Jogador de 26 anos de idade que se valorizou bastante nessa temporada, especialmente depois de ser convocado para a seleção brasileira. Na imprensa italiana, a avaliação é de que o Hugo Souza poderia sair do Corinthians por algo na casa dos 12 milhões de euros. O Timão não tem a intenção de negociá-lo, mas aceitaria abrir conversas a partir de 15 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians o comprou do Flamengo por 5 milhões de reais e hoje tem 60% dos direitos econômicos. Novo contrato do Corinthians com o Hugo Souza foi estendido até 2029 e fez do Timão dono de 60%. Só para completar, 52 jogos e 47 gols sofridos na atual temporada. Ele também disputou uma partida pela seleção brasileira com 3 gols sofridos. Cebolinha, Gabigol, Hulk tem chance de contratar o Corinthians? Não, o Corinthians quer o Michael, tá? Michael é um alvo do Corinthians e o próprio Michael já contou isso para outros jogadores do Flamengo. Sobre Gabigol, os caras gostam muito do Gabigol, mas entendem que não vão ter dinheiro. Qual esse grupo de bet que quer patrocinar o Corinthians promete 180 milhões por 4 anos. O que você acha? Anderson, a promessa é de 600 milhões por 3 anos. Ou seja, 200 milhões de reais por ano. É exatamente aquilo que o Corinthians pede no mercado. Depois que o Flamengo fechou por 268 milhões, o Corinthians passou a buscar 200 milhões. Hoje o Corinthians tem 103 milhões de reais. A Responsa Gaming é a empresa que procurou o Corinthians para sugerir a criação dessa casa de apostas do próprio Corinthians. Só que o Corinthians foi estudar a empresa parceira e percebeu que ela não tem grande lastro, que ela não tem tanta confiabilidade. Aí você vai assinar um contrato de 3 anos, estimando poder ganhar 600 milhões, se todas as metas forem batidas. Depois de 6 meses, o pessoal bate na tua porta e fala, ó, lembra daquela projeção, não vou conseguir cumprir, contrato rescindido. Alguns clubes se filiaram a empresas maiores e mais conceituadas, como, por exemplo, a Alfa, e estão tendo dificuldades. O Grêmio rescindiu o contrato com a Alfa e está tendo que ir à justiça para tentar recuperar o dinheiro investido, tá? Para evitar esse tipo de risco, o Corinthians deve anunciar nos próximos dias a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. O Jefferson Guimarães, entra e sai de ladrão no Timão que só pensa neles. O ladrão fica um pouco forte para eu falar, mas que a maioria dos dirigentes que passam pelo Corinthians pensam primeiro em si, para depois pensarem no clube. Acho que você tá coberto de razão, tá bom? Família, então é isso, né? Chegamos aí com o nosso mais um giro de notícias do Coringão, informações exclusivas e atualizadas para você sempre ficar atualizado nas atualizações aí do maior clube brasileiro. O Corinthians, que ontem venceu bem aí o Cruzeiro, que é um famoso time conhecido por ser freguês do Timão, acaba de perder, e hoje tem joguinho Fluminense, Vasco da Gama. Vamos torcer pro Vasco passar pelo Fluminense, porque o Vasco é bônus. O Vasco é bônus do Corinthians. O Corinthians pode entrar com menos 5 jogadores, porque se enfrentar o Vasco, o Corinthians ganha. Então, rapaziada, peço para você deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau!